Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Plantas Daninhas do Agro. E o tema de hoje é para falar sobre o herbicida Nicosulfuron. Então, se você gosta das aulas aqui do canal, já aproveita para curtir esse vídeo, para compartilhar com os amigos. E se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de aula nova por aqui. Bom, vamos falar um pouco então sobre o herbicida nicosulfuron. O herbicida nicosulfuron, ele é um herbicida do mecanismo de ação dos inibidores da ALS, ou seja, dos inibidores de uma enzima, da enzima acetolactato sintase. Bom, ele pertence ao grupo químico das sulfonilureias. O nicosulfuron, ele tem ali uma alta solubilidade em água e relacionado ali à sua persistência nas condições brasileiras, nós temos ali um intervalo entre a aplicação do nicosulfuron e o plantio de algumas culturas, para que essas culturas sensíveis ao nicosulfuron não sejam ali prejudicadas. Então, nós temos ali que, por exemplo, a soja, o girassol, o feijão, o algodão, eles podem ser semeados 30 dias só depois de utilizado o herbicida nicosulfuron em uma área. Já o trigo, a batata, o arroz, nós temos que ter ali um intervalo de 45 dias. E para o tomate, por exemplo, nós vamos ter que ter um intervalo de 60 dias entre o uso do nicosulfuron e o plantio da cultura do tomate. Então, é aquele período entre o uso e a semeadura da próxima cultura, para que a gente não tenha problema com residual, com aquele efeito carry-over, que é quando o residual ali de um herbicida no solo vai causar injúrias ou pode levar até a morte da cultura em sucessão. Bom, o nicosulfuron, pessoal, ele é muito utilizado para controle de gramíneas, inclusive ali o capim-maçambará, e também várias espécies de eudicotiledôneas, né, ou seja, de plantas daninhas de folhas largas. E no Brasil, pessoal, o nicosulfuron ele está registrado para o uso na cultura do milho. Ele é aplicado em pós-emergência total da cultura do milho e das plantas daninhas. Então, no momento ali da aplicação do herbicida, a cultura, o milho, ele tem que estar ali entre 2 a 6 folhas, e as plantas daninhas, no caso ali das plantas daninhas de folhas largas, as eudicotiledôneas, elas também devem estar com 2 a 6 folhas, e as gramíneas com até 2 perfilhos. Então, esse ali é o momento mais ideal para que a gente tenha ali uma elevada eficácia de controle das plantas daninhas com o uso do nicosulfuron. Algumas observações importantes é que a aplicação ela deve ser feita quando o solo tiver umidade, quando nós tivermos um solo úmido, quando essas plantas daninhas ali tiverem um pleno crescimento, em pleno vigor vegetativo, sendo que se ocorrer uma chuva após a aplicação, e essa chuva for só depois de 1 hora depois da aplicação, isso não vai afetar ali a aplicação do herbicida nicosulfuron. Uma observação também bem importante é que, em relação a esses herbicidas na cultura do milho, o que acontece? Existem diferentes níveis de tolerância entre os híbridos de milho que nós temos hoje disponíveis no mercado em relação ao nicosulfuron. Então, por isso que antes de aplicar esse herbicida na lavoura de milho, o ideal é você consultar para ver se aquele híbrido, se aquela variedade, ela é tolerante ao nicosulfuron, né? Senão pode haver ali sintomas de injúria na cultura. Bom, outra também ponto importante é que a aplicação de nicosulfuron ela pode não ser seletiva ao milho quando
essa aplicação é feita junto com alguns inseticidas, que são aqueles inseticidas carbamatos ou fosforados. E aí pode acontecer a perda de seletividade do nicosulfuron em relação ao milho. Bom, outras informações legais de passar aqui para vocês é que a mistura, há outras misturas que podem ser feitas aqui para aumentar o espectro de controle. Então é normal, é comum ver mistura de nicosulfuron com atrazina, por exemplo, porque assim a gente consegue aumentar o espectro de controle de plantas daninhas. Então consegue ali controlar mais espécies de plantas daninhas quando a gente junta ali a atrazina com o nicosulfuron. Lembrando que a atrazina é um herbicida inibidor do fotossistema 2 e o nicosulfuron é um herbicida inibidor da ALS. Bom, em relação às características físico-químicas, o nicosulfuron tem uma solubilidade em água alta, então tá ali, ó, 7.500 miligramas por litro. Tem ali um log de KOW de 0,61, então aquele que mede a lipofilicidade do produto. Tem um pKa de 4,78, então vejam ali que ele é um ácido fraco. Então, pessoal, fraco ali, tá? O que acontece? Esse herbicida, ele vai sofrer dissociação. Então, nós vamos ter ali que nós vamos formar ânions. Então, é um herbicida que se dissocia. Pressão de vapor baixa, então baixa volatilidade, e um KOC de 30. Então, KOC baixo também. Bom, pessoal, essas eram as informações que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o nicosulfuron, um herbicida inibidor da ALS, do grupo químico das sulfonilureias, que controla ali diversas plantas daninhas dentro da cultura do milho. Então, se você gostou desse vídeo, aproveita para curtir, para compartilhar e se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Até mais e até a próxima aula!